Sem mais delongas, nós vamos então para o texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Esther, no capítulo 4, para nós falarmos sobre a providência soberana de Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então vieram a serva de Esther e os eunucos e fizeram-na saber, com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, a Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã, para os destruir, para que o mostrasse a Esther e o fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, fez-se segundo Esther lhe havia ordenado. As providências, ou a providência soberana de Deus. Amados irmãos, o que mais temos visto e o que mais temos ouvido é que a doutrina da soberania de Deus faz com que as pessoas tomem decisões pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, e, portanto, elas não querem viver sobre
esse pretexto de que Deus é soberano, de que Deus sabe o que é melhor para ela. Muitas pessoas querem então viver e diminuir Deus e colocar-se a sua autoconfiança, o seu autopoder, o seu domínio em primeiro lugar. Assim então, meus amados irmãos, parece que a soberania de Deus diminui as pessoas, faz com que as pessoas se sintam pequenas. Portanto, fazendo uma análise, as pessoas às vezes consideram melhor deixar a soberania de Deus de lado e seguir o seu próprio instinto, seguir o seu próprio desejo, seguir a sua própria vontade, seguir os seus planos, que muitos deles parecem ser mirabolantes, parecem ser os melhores dos planos. E então, quando percebem que estão em apuros, quando percebem que a casa caiu, quando percebem que o barco está afundando, quando percebem que as coisas estão indo de mal a pior, quando percebem que estão sem recursos, quando percebem que estão sem perspectivas, sem saber o que fazer, aí contenta-se com a fé minúscula, com a fé pequena, no cuidado de Deus, e dizem: Deus é soberano, Ele sabe o que faz. Realmente, nada acontece por acaso. Assim, meus amados irmãos, parece que essa doutrina, sendo ela repudiada pelo homem natural, é ao mesmo tempo, meus amados irmãos, uma das doutrinas maiores e de maior conforto, de maior consolo para o crente, porque essa doutrina nos auxilia, essa doutrina nos encoraja, essa doutrina nos dá suporte, essa doutrina nos coloca de pé. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo sabem que no momento de aflição, Jesus está lá, porque foi Ele mesmo quem disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Assim então, meus amados irmãos, no livro de Esther, nós encontramos elementos importantes para a nossa mensagem, evidenciando então o poder soberano de Deus, o controle de Deus na história, suas circunstâncias na vida do servo de Deus. Portanto, meus amados irmãos, o livro de Esther foi escrito por volta do 5º século antes de Cristo, por um judeu que testemunhou esses fatos que estão narrados no livro de Esther. Nascido então na Pérsia, vivendo na cidade de Suzã, hoje atual cidade de Sushi, no Irã, uma das 3 capitais persas, ele então relatou uma história do seu tempo, evidenciando um intenso cuidado de Deus para com o seu povo. O rei Assuero era o personagem do livro de Esther. Ele também é conhecido como Xerxes, nos anos 486 a 465 antes de Cristo. E ele também é mencionado no livro de Esdras, no capítulo 4. É assim então, meus amados irmãos, que os judeus descritos neste livro sejam, talvez, relatado por esse escritor, judeus que não quiseram retornar para Jerusalém, não quiseram retornar para a Palestina, nos anos 536 a.C., quando então foi dada a ordem do Senhor pelo rei Dário para que eles voltassem para Jerusalém, para que reconstruíssem Jerusalém. Leva-nos a entender que esses judeus que estavam na Pérsia, eles não quiseram voltar, ficaram lá. Assim então, meus amados irmãos, os fatos narrados no livro de Esther devem ser colocados entre os livros de Esdras e de Neemias,
As narrativas bíblicas contam que as pessoas fizeram isso, ficaram, desobedeceram, mas isso não é para nós um bom exemplo, não deve ser seguido por nós. É o que ocorre então no livro de Ester. Essa violência, espírito de vingança, não deve estar ou conter em nosso coração. Por meio então das descrições engenhosas do texto, em apreço, quando nós, se dermos continuação ou continuarmos lendo a história narrada, no capítulo 5, 6, 7, 8, 9, até o capítulo 10, nós vamos encontrar essas constantes personagens se valendo do poder para destruir o ser humano, para destruir as pessoas mais fracas, para destruir aqueles que estão sobre os seus, ou que deveriam estar sobre os seus cuidados. Portanto, esse livro de Ester mostra, meus amados irmãos, o cuidado providencial de Deus sobre a história e sobre as circunstâncias. As aparentes, então, coincidências, nada tem a ver, pois tudo que está nesse livro são revelações da providência de Deus, de um Deus que governa, de um Deus que cuida, de um Deus que olha com olhar de compaixão e misericórdia, de um Deus que vê as circunstâncias da nossa vida e daquilo que tem acontecido conosco, e Ele sabe que nada disso é uma coincidência, é um ato providencial do cuidado de Deus. A grande mensagem que temos, meus amados irmãos, que extrair do livro de Ester é o cuidado, a preservação de Deus por meio da sua providência soberana e amorosa. Portanto, não existe, em primeiro lugar, acaso. Tudo é providência. Assim, então, meus amados irmãos, uma das questões difíceis da vida que afligem todo crente fiel é como nós vamos conseguir identificar se isso é a vontade de Deus. Como nós vamos conseguir identificar se isso é a vontade de Deus? Em Ester, então, nós temos aqui uma descrição que nos instrui, de modo sensível a procurar compreender como o Deus que cuida da história do seu povo é também o Deus, o Senhor das circunstâncias, é o Deus, o Senhor, que vem demonstrando como de fato o que nós cantamos num hino muito conhecido de muitos: acaso para mim não haverá. Hino 163 do nosso cenário Novo Cântico. Portanto, aqui, meus amados irmãos, nós estamos lendo que Mordecai faz Ester saber um plano diabólico que estava acontecendo. Amã havia tramado destruir todos os judeus que viviam no Império Persa. O Império Persa, meus amados irmãos, ia da Índia até a Etiópia, sendo isso, então, apenas uma vaidade, sendo isso, meus amados irmãos, considerado como uma irresponsabilidade, sancionada pelo próprio rei, iludido por Amã. Amã, então, trama a morte dos judeus, faz com que o rei edita uma lei, e ele, então, agora com essa lei na mão, ele tem o poder para destruir. Capítulo 3 de Ester, versos 7 a 13. E então Mordecai, um judeu piedoso da tribo de Benjamim, cuja família fora transportado de Jerusalém para a Babilônia,
e que adotara como filha a sua prima Esther, capítulo 2, versos de 5 a 7. Ele entendeu diante disso que a condição dela como rainha não era meramente uma coincidência, era uma providência. Não era casual, era, meus amados irmãos, o cuidado providencial de Deus. Ali então, conforme ele estivera, ele dá instruções, ele fala com a sua sobrinha, ele fala com a Esther, com a sua prima Esther, como então o que estava para acontecer ao seu povo. E ele então diz a ela: meus amados irmãos, porque se de tudo te calares, verso 14, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro, de outra parte se levantará para os judeus livramento, mas tu e a tua casa, ou a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta, é que foste elevada à condição de rainha. A pergunta que eu vos faço: Mordecai estava certo ou estava errado? Mordecai estava certo. Mordecai estava certo, meus amados irmãos, porque não há acaso, não há coincidência nas circunstâncias, porque Deus tem o controle de toda a história, de todo o sistema, de tudo aquilo que acontece, até um fio de cabelo que cai da nossa cabeça, Deus sabe. Deus cuida do alimento dos pássaros, Deus cuida das flores, dos lírios do vale, Deus cuida de tudo isso. Será que Ele não saberia que o seu povo estava para morrer? Nós devemos aprender a confiar em Deus e nos valer, meus amados irmãos, dignamente dos recursos que Deus coloca à nossa disposição. Quais são os recursos que Deus coloca à nossa disposição? É o que nós vamos aprender em segundo lugar. É o segundo ensino, meus amados irmãos, que eu quero trazer para nós nessa noite. O segundo ensino é que os recursos que Deus deixa à nossa disposição é a oração. A oração. Deus coloca diante de nós, meus amados irmãos, e Esther então viu que ela estava em apuro, seu povo estava em apuro, eles estavam correndo risco, ela busca uma solução para o problema. E então ela viu dentro da oração uma combinação perfeita de confiança e ação. Então dispôs-se Esther a confiar e também a agir. E às palavras de Mordecai, Esther responde: vai, versos 16 e 17, vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. E não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Então, meus amados irmãos, o que nós podemos aprender em primeiro lugar é que nós precisamos, diante dessas circunstâncias da vida, nos colocar em oração e jejum. Nem sempre, meus amados irmãos, nós vamos ter discernimento claro, objetivo, transparente, translúcido diante de nós. Às vezes, a gravidade da situação em que nós estamos vivendo se torna difícil, nebuloso, e nós não conseguimos entender. E nós precisamos então aprender com Esther, buscarmos a Deus em oração e jejum. Assim então, considerar
que nós estamos realmente dependendo de Deus. Mordecai entende que se Ester se acomodasse, se Ester então ficasse ali amedrontada de procurar o rei, ficasse acomodada no seu canto, eu estou bem, eu estou tranquila, eu estou na presença do rei, eu estou resguardada, Amã não vai fazer nada comigo aqui na presença do rei, só vocês é que vão morrer. Mordecai diz a Ester: se você se acomodar, eu tenho certeza que Deus vai usar outros meios para livrar o seu povo. Contudo, meus amados irmãos, o que pareceu então meio normal foi o que Ester fez. João Calvino, comentando sobre esse texto, ele nos diz com precisão: somos, meus amados irmãos, abrindo aspas, incitados pelo Espírito Santo ao dever da oração em favor do bem-estar comum da igreja. Enquanto cada pessoa toma suficiente cuidado em prol dos seus próprios interesses individuais, raramente encontramos em uma centena que sinta afetado pelas calamidades da igreja. Enquanto todo mundo está preocupado consigo mesmo, o máximo que eu posso fazer é salvar a mim mesmo. Vai sempre Deus levantar alguém para se preocupar com o todo. Deus sempre vai levantar alguém para buscar pelo todo. Vai desejar o cuidado por todos. Vai desejar o bem de todos. Ester então pede oração. E ela mesmo também se dispõe a isso. Ela mesmo se dispõe a orar. Portanto, meus amados irmãos, o que nós aprendemos no jejum é que há um quebrantamento do nosso coração, nos conduzindo à oração, nos levando à humildade, nos levando a rogar a Deus por sua misericórdia, por seu perdão, por seu discernimento, porque nós estamos precisando do cuidado de Deus. E só o jejum e a oração nos faz quebrantar diante de Deus, nos faz entender que nós somos miseráveis, que nós somos fracos, falíveis. Portanto, o jejum quebranta os nossos corações, pois nós vamos deixar naquele momento de jejum, deixar de cuidar dos nossos próprios interesses, deixar de cuidar da nossa própria vontade e tirar um tempo fundamental para o aprazimento, a fim de nos dedicarmos a algo muito mais importante, que é o cuidado de Deus por nós. Portanto, o jejum revela, meus amados irmãos, um senso de prioridade absoluta para a igreja, pois nós precisamos, meus amados irmãos, dar atenção à resposta de Deus, o cuidado de Deus, e nós só vamos ouvir a resposta do cuidado de Deus conosco quando nós estivermos concentrados em oração e jejum. Deus vai falar conosco. Do contrário, Deus não fala conosco. Ester jejuou, Ester orou, rogando também a oração do seu povo. E aqui nós vemos, meus amados irmãos, a importância da intercessão. Quando essa igreja intercede, quando esta igreja ora, o milagre acontece. Temos motivos de louvor e gratidão a Deus aqui hoje por milagres acontecidos no seio dessa igreja, sim ou não? Sim. Que dia que você teve alta, Sandra? Quinta-feira. Está aqui na igreja, louvando a Deus conosco. André, é motivo de milagre, sim ou não? Está ali. Poderia estar cego, mas o milagre de Deus fez com que ele estivesse aqui agora me vendo a cada um de vocês. Mostra para a igreja, vira para a igreja, André. Olha o milagre. Deus é bom. Meus amados irmãos, a oração intercessória faz parte da preservação da igreja.
Essa igreja só existe porque tem gente que ora por ela, tem gente que chora por ela, tem gente que jejua por ela, tem gente que se entrega à oração por essa igreja. E eu estou, meus amados irmãos, plenamente convencido de que um dos sustentáculos da minha vida ministerial é as orações de alguns irmãos dessa igreja. Eu sei que muitos crentes mantêm sistematicamente dentro da sua pauta orações por mim. Eu sei disso. Assim então, meus amados irmãos, sei também, como nós acabamos de ver agora há pouco, de pessoas que oram pela minha família. Deus tem ouvido essas orações, e a despeito da minha incapacidade, a despeito da minha fraqueza, a despeito da minha pobreza espiritual, Deus tem me preservado. Deus tem cuidado de mim e da minha família. Portanto, nós aprendemos com Esther, e ela demonstra aqui para nós um intenso compromisso com a solução de um problema grave. Um problema grave, Esther se põe a buscar uma direção, a buscar uma solução. Segundo ensino que nós podemos aprender com Esther, é que a Esther está resoluta a correr riscos pela própria obediência, ou pelo risco da obediência ao Senhor. A pergunta para nós é: até que ponto nós estamos dispostos a correr riscos? Até que ponto nós estamos dispostos, meus amados irmãos, a sermos fiéis aos nossos valores? Esther sabia que o silêncio dela, se ela se calasse, uma chacina para o seu povo estava agendada. E estava agendada para o dia seguinte. No entanto, ela ora, ela coloca o seu povo a orar. E nesse instante nós podemos aprender algo muito importante, meus amados irmãos, com Esther. Que a nossa oração nunca é um ato isolado e descomprometido. Toda oração deve ser coerente com aquilo que nós estamos pedindo a Deus. Porque se não for coerente com aquilo que nós pedimos a Deus, Deus não vai nos atender. E isso quem diz é Tiago. Ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Portanto, a nossa oração deve ser condizente com aquilo que nós pedimos ao Senhor. Assim então, se pedimos a Deus que nos dê um emprego, se pedimos a Deus que nos dê um emprego, o que é que nós precisamos fazer? Procurar um emprego. Procurar um emprego. Assim então, meus amados irmãos, nós saímos à procura. Se nós queremos progredir dentro da empresa onde nós trabalhamos, o que é que nós devemos fazer se nós queremos ser promovidos? Se nós queremos crescer dentro daquela empresa, o que é que nós precisamos fazer? Dar o melhor de nós, do nosso trabalho, nos aperfeiçoar, fazermos cursos, treinamentos, demonstrar interesse. Aí nós vamos ser promovidos. Se nós suplicarmos a Deus que nos abençoe nos exames finais da prova, o que nós precisamos fazer? Estudar. Se nós queremos passar no vestibular de medicina, o que é que nós precisamos fazer? Estudar. Nós, então, se orarmos para o nosso filho que está desviado da palavra de Deus, que está fora dos caminhos do Senhor, que está longe da igreja, o que nós precisamos fazer?
além de orar por ele, nós também devemos falar com ele. Falar com ele. Eu estou orando por você. Eu vejo você lá na igreja, comigo. Ou seja, meus amados irmãos, a oração nunca pode ser apenas por alívio de consciência para dizermos para nós mesmos assim, eu já orei. Agora Deus que faz a parte dele. Não é assim que muitos de nós agimos? Eu já orei, agora Deus que faz a parte dele. Não é assim que as coisas vão acontecer. Portanto, nós precisamos orar certo da nossa limitação. Nós precisamos orar, meus amados irmãos, certo da nossa confiança num Deus que age por intermédio das nossas orações. Um Deus que age por intermédio das orações da igreja. E por isso nós pedimos oração na igreja. Nós colocamos a igreja, diante da igreja, o nosso caso, o nosso problema, e pedimos, ore por mim. Porque nós sabemos, meus amados irmãos, que é por intermédio dessas orações que nós vamos lograr êxito. Esther então disse, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Verso 16. Ela se dispôs a correr os riscos próprios, por ser fiel aos seus valores. E por fim, meus amados irmãos, nós ainda podemos aprender que chegou a hora, então, de agir. Esther agora está diante do rei. Esther agora procura o rei. Ela está certa de uma coisa. Uma coisa Esther está certa. Eu vou para a morte. Eu vou para a morte. O meu povo vai morrer de qualquer jeito. Eu vou para a morte agora. Se perecer, pereci. Esther vai para a morte. Esse era um momento tenso. Esse era um momento de grande aflição. E ela se apresenta então diante do rei sem ser convidada. A morte por tal ato poderia então ser decretada imediatamente. Versos 10 e 11 está dizendo isso. Então respondeu Esther a Ataque e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabe que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença. Qual que é a sentença? De morte. Sentença de morte. No entanto, meus amados irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 5, nos versos de 1 a 3, o rei tratou Esther com cortesia, o rei tratou Esther com simpatia. O rei então convida a Esther para a sua presença, estende a ela o cetro de ouro. E Esther então responde ao rei o que ela deseja. Desejo um jantar contigo, rei. Assim então, meus amados irmãos, ela pede ao soberano que leve consigo a Amã, homem altamente respeitado pelo rei, estando acima de todos os demais príncipes da Pérsia. Ali está Esther, então, sendo dirigida por Deus, pelos seus planos, pela vontade do soberano, com discernimento próprio, agindo assim, deixando ali aos cuidados de Deus a sua própria vida e a vida do seu povo. No primeiro banquete que Esther oferece, no dia seguinte ela convida os ilustres para um segundo banquete. E então o rei então faz a pergunta a Esther, o que ela deseja. E ele ainda diz a ela, até metade do meu reino. Até metade do meu reino que você pedir, eu dou. Amã, vaidoso, passa então a contar vantagem para a sua família, no capítulo 5, dos versos 7 a 14, e ao mesmo tempo tramando ali na forca a morte de Mordecai, mas ele, confiante e coerente com a sua fé, com a fé do seu povo, espera em Deus,
a solução para aquele caso. Esther foi atendida pelo rei. E então a pergunta que eu vos faço é: Esther pereceu? Sim ou não? Não. E Mordecai? Pereceu, sim ou não? Não. E Amã, o que aconteceu com ele? Se vocês quiserem saber, continue a leitura. Porque eu não vou pregar mais não esse texto, não, tá bom? É só hoje. Eu estou desafiando vocês a ler do capítulo 5 até o capítulo 10, para vocês conhecerem o desfecho dessa história. Portanto, meus amados irmãos, o que eu quero nesse instante é que em nossas orações nós devemos indagar sinceramente a respeito do nosso papel no cumprimento da promessa de Deus. A glória de Deus, meus amados irmãos, se manifesta em resposta à nossa oração. Calvino, comentando, diz: quando nós oramos uns pelos outros e recebemos o que pedimos, a glória de Deus se manifesta muito mais claramente. Então, todos nós reconhecemos com gratidão a bondade de Deus, tanto para com os indivíduos que nós oramos, como também para com todo o corpo da igreja. Então, a glória de quem quando nós oramos? É de Deus. Se nós confiamos na soberania de Deus, então nós devemos interceder. Intercessão para nós tem que ser uma vida prática, todos os dias. Nós devemos pedir aos nossos irmãos que orem em nosso favor em todo o tempo. Devemos também nos submeter na mesma circunstância, na mesma luta de oração. Quando nós intercedemos pelos nossos irmãos, nós estamos dividindo as suas cargas, nós estamos ajudando, amenizando o seu sofrimento, tirando deles e fortalecendo os seus corações. É isso que nós fazemos. Paulo roga aos crentes que orem por ele, orem juntamente comigo, a Deus, a meu favor. Romanos 15, verso 30, nós vimos hoje na escola dominical. A oração intercessória aproxima os irmãos e é altamente, meus amados irmãos, agradável diante de Deus. Portanto, nós devemos chamar a Deus. Nós precisamos ter sensibilidade espiritual e nos dispor também a obedecer a Deus com inteligência, com submissão e com determinação. Certamente, meus amados irmãos, Esther nunca se vira aqui no papel que ela desempenhou. Ela poderia apenas se contentar em ficar ali no palácio, ser apenas um rosto lindo ali, a andar para lá e para cá, mas ela não podia fugir da sua vocação, que ela estava ali para configurar. Portanto, um escritor chamado Jenny Edward Waite, abrindo aspas, diz: a nossa vocação já está aqui, onde nós estamos, no que nós estamos fazendo agora. Os cristãos precisam compreender que o presente é o momento agora, onde nós estamos. Nós somos chamados para ser fiel ao nosso compromisso. Não podemos fazer nada em relação ao ontem. O futuro está totalmente nas mãos de Deus. O que nós temos diante de nós é o agora. É o agora. Então, portanto, ore. E nós precisamos aprender que a fé, a nossa fé, não elimina a nossa responsabilidade de pensar, de planejar e também de agir. Portanto, Esther acreditava no Deus soberano, orou, jejuou, se valeu da sua inteligência. Assim, então, sem fé, nós aprendemos que é impossível nós agradarmos a Deus. O soberano Deus nos enviou Jesus Cristo, que está conosco todos os dias para nos guiar, para nos dirigir, para nos confortar, para aliviar os nossos fardos, para iluminar os nossos passos, pois Ele é a luz do mundo. Estamos diante do Rei, do Senhor dos Senhores. Portanto, Ele mesmo diz: vocês podem pedir o que vocês precisam. Pede o que vocês quiserem. Pede o que vocês estiverem precisando. Tudo o que pedis ao Pai em meu nome, o Pai lhes concederá. Portanto,
quem veio para matar, quem veio para destruir as nossas almas, não é o Senhor Jesus Cristo, é o diabo. O Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Portanto, meus amados irmãos, nós devemos orar com fé, nós devemos pedir com fé, em nada duvidando. O que eu quero, meus amados irmãos, deixar claro neste momento é que os nossos familiares, os nossos entes queridos estão nas mãos do Amã lá fora. O Amã está tramando tirar a vida dos nossos familiares. O Amã está tramando levar os nossos familiares para o inferno. E nós estamos diante do Rei dos Reis e nós podemos clamar agora pelos nossos familiares, para que o Amã não leve o nosso familiar para o inferno. Clame ao Rei dos Reis, Ele vai estender o cetro de justiça. Ele vai socorrer, Ele vai atender, Ele vai trazer vida e não morte, porque Ele mesmo disse: nunca jamais vos abandonarei, estarei com vocês em toda e qualquer situação, se necessário for, vou carregar vocês no colo. Vocês creem nisso? Amém. Nesse instante nós vamos cantar o hino